Olá, sou a professora mestra Miriam Anjos e dando continuidade à nossa aula sobre as concepções de organização e gestão escolar, hoje nós falaremos sobre a gestão participativa. Bom, o que nós iremos abordar nessa aula? Dentre as formas alternativas que vêm assegurando a gestão democrática, nós falaremos sobre a participação. Também discutiremos sobre o que a participação proporciona dentro dessa concepção de escola democrática, qual o conceito de participação e o significado de democracia, e no final nós veremos dois sentidos de participação, um de caráter mais interno, outro de caráter mais externo, porém ambos eles promovem a intervenção da comunidade escolar na gestão da escola. Bom, antes de nós falarmos sobre gestão democrática, gestão participativa, nós precisamos compreender que antes da Constituição Federal de 1988, não se pensava em democracia dentro das escolas, né? O principal objetivo era manter a ordem ali presente. Porém, a partir da Constituição Federal, a educação passou a ser vista como um direito de todos e dever do Estado e da família, onde será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Podemos perceber a escola enquanto espaço de formação intelectual e cidadã para a vida em democracia. Sendo assim, a implementação da gestão democrática ela está amparada pela Constituição de 88, que ganhou forças com o processo de descentralização da gestão escolar, previsto no artigo 206, que diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público na forma de lei. Porém, essa lei, né, a partir dessa Constituição, ela estabelece normas gerais da educação. Já na LDB, de 96, aparece também a questão da gestão democrática do ensino público, mencionando também a questão da divisão municipal, estadual e governo federal. Como nós podemos observar no artigo 14, algumas normas estabelecidas a partir da gestão democrática, como, por exemplo, participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. O que seriam esses conselhos equivalentes, né? São os grêmios, as associações de pais e mestres que fazem parte desse conjunto de ações participativas. Então, nós podemos perceber que a partir da Constituição Federal de 88 e reforçada a partir da LDB, nós conseguimos observar essa gestão democrática de organização, né, dentro das escolas, agora legalizada, né, amparada pela lei. Partindo da origem do significado dessa palavra democracia, nós conseguimos observar que é um regime político em que a soberania ela é exercida pelo povo. Partindo da sua origem, do grego, democratia é dividida em duas partes. Ela é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Então, nesse sentido, o sistema político ele é exercido pelo povo através do sufrágio universal, ou seja, pleno direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independentes da sua classe, renda, etnia ou sexo. Quando nós falamos de democracia, de gestão escolar, é aquela na qual se prioriza a participação do coletivo em todas as ações de tomada de decisão dentro da escola. Então, assim, os gestores, professores, funcionários, familiares, alunos e instâncias colegiadas, como, por exemplo, a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, Conselho Escolar, Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, todos aqueles envolvidos na comunidade escolar, eles podem dialogar entre si.
Então, quando nós falamos de democracia dentro da gestão escolar, é justamente tudo isso, é priorizar a participação de todos os atores envolvidos nesse processo educativo. Levando em conta os objetivos sociopolíticos da ação dos educadores, que remetem à formação de um indivíduo a exercer a sua cidadania, a partir da apropriação de conhecimentos como científico e cultural da população, é necessário que, em conjunto, a escola busque formas alternativas de organização e gestão escolar, de modo a contribuir com uma educação democrática. E hoje nós falaremos dentre essas várias formas alternativas, hoje nós falaremos sobre a participação. Nós podemos observar que a participação, ela é o principal meio para se atingir esse objetivo. Ela possibilita o envolvimento de toda a comunidade escolar nas tomadas de decisões e no funcionamento da organização. A participação, ela também proporciona uma melhor compreensão dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e toda a dinâmica e as suas relações com a comunidade. Além de permitir uma maior interação entre professores, educandos e pais, o que permite tornar um clima de trabalho mais favorável e produtivo. Assim como nas empresas, as escolas também buscam bons resultados, mas nós temos aí uma diferença, né? Nas empresas, essa participação nas decisões, ela é sempre como estratégia, visando um aumento de produtividade. Nas escolas, além de buscar esses bons resultados, tem um sentido mais forte de prática da democracia, de experimentação de formas não autoritárias de exercício de poder, de oportunidade do grupo de profissionais para poder intervir nessas decisões de organização. O conceito de participação fundamenta-se no princípio da autonomia, ou seja, a escola ela tem essa capacidade em grupo de decidir e expor as suas próprias ideias. Como a autonomia ela se opõe a essas formas autoritárias de tomada de decisão, a sua realização ela ocorre por meio da participação na livre escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho. A participação ela significa uma intervenção por parte dos profissionais da educação e dos usuários, no caso os pais e todos os educandos. Existem dois sentidos de participação articulados entre si. Nós temos o de caráter mais interno, como meio de conquista de autonomia da escola, dos professores, dos educandos, construindo práticas formativas. Ou seja, nesse sentido, a escola, enquanto lugar de aprendizado de conhecimento, de desenvolvimento intelectual, social, afetivo, ético, estético e de formação de competências para exercer a cidadania de modo ativo. É vista, portanto, como uma comunidade democrática de aprendizagem. Já o sentido de caráter mais externo, em que os profissionais da escola, educandos e pais compartilham institucionalmente certos processos de tomada de decisão. Percebe-se aqui que proporciona uma interação entre escola e comunidade externa. A escola ela deixa de ser um lugar fechado e separado da realidade. E aí nós temos os órgãos deliberativos da escola, onde os pais, professores e educandos eles vão se interagir e vão tomar decisões em conjunto. Dentre essas modalidades de participação mais conhecida, nós podemos destacar, por exemplo, os conselhos de classe, os conselhos da escola, os colegiados, comissões, onde ocorre essa interação entre a comunidade local, a escola, e a comunidade externa, essa interação entre escola e família. Aqui nós podemos observar uma frase de Gadot Romão que busca contemplar todos os objetivos propostos nessa aula.
Eles dizem o seguinte: todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade os que nela estudam e trabalham, intensificar o seu envolvimento com ela e assim acompanhar melhor a educação ali oferecida. Dessa forma, a participação da comunidade possibilita à população o conhecimento e avaliação dos serviços oferecidos e permite intervir de modo organizado na vida escolar. Nós podemos observar também que a participação é o meio melhor e mais democrático de alcançar os objetivos da escola, que é atingir a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. Bom, chegamos ao final de mais um estudo. Para a construção dessa aula, nós utilizamos como fonte de referência o livro de Libânio, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Espero que todos tenham compreendido os objetivos propostos nessa aula, dentre eles as formas alternativas que vêm assegurando essa gestão democrática. Nós falamos sobre a participação. O que essa participação proporciona dentro dessa concepção democrática, qual o seu conceito e quais são os dois sentidos de participação que ocorrem dentro do ambiente escolar e que contribuem para esse processo educativo. No mais, agradeço a todos.